Graça e paz, igreja. Irmãos, neste vídeo nós vamos dar continuidade ao estudo que nós iniciamos na semana passada, o estudo 2, sobre o tema A Suficiência da Escritura para Guardarmos o Nosso Coração. E nesse estudo de hoje nós vamos lidar diretamente com porções da Escritura que tratam desse tópico. Os vídeos passados que tratou dos dois primeiros tópicos, nós vimos as bases teológicas e doutrinárias para o que nós estamos defendendo e que nós estamos estudando e expondo. Então, se você não assistiu o vídeo anterior, a primeira parte do estudo, eu recomendo que você pare esse vídeo e volte ao anterior para que você tenha as bases do que vai vir agora no vídeo de hoje, quando nós trataremos diretamente, primeiro, dos textos bíblicos que tratam, as porções da Escritura que tratam dessa questão, e segundo, ao final desse breve estudo, eu lerei para os irmãos alguns testemunhos de membros da nossa igreja que experimentaram a suficiência da Escritura na lida com o seu coração, depois de terem sido desenganados com muitas propostas não bíblicas. Por isso, irmãos, vejamos o terceiro tópico do estudo completo, que é porções da Escritura que tratam diretamente dessa questão. Primeiro, irmãos, o Salmo 19:7 nos diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Queridos, o Salmo, ele é uma exaltação à revelação de Deus, o Salmo 19, de Davi. Ele exalta na primeira parte do Salmo, do versículo 1 até o versículo 6, a revelação geral, e do versículo 7 até o final, a revelação especial, que é resumida e tratada como a lei do Senhor ou os testemunhos do Senhor. Davi, irmãos, diz diretamente o que a lei do Senhor faz. E aqui, queridos, por lei do Senhor, nós precisamos entender a revelação de Deus que Davi tinha até aquele momento. É o que ele está diretamente se referindo no Salmo. Porém, no contexto em que a revelação está completa, a implicação óbvia e natural é que a Escritura como um todo, ela faz aquilo que Davi está dizendo que ela faz. E o que é que ele diz que ela faz? O versículo 7 é: ela restaura a alma. A palavra hebraica para restaurar, irmãos, literalmente é voltar, retornar, converter ou um movimento em direção à oposta. E aqui, irmãos, ela é colocada num tipo de verbo hebraico que é para expressar uma ação direta sobre o objeto, uma ação direta e forte sobre o objeto. Então, uma opção de tradução seria assim: a palavra faz a alma ser restaurada, ou melhor, a palavra do Senhor é perfeita, fazendo a alma restaurar. Ou seja, irmãos, a palavra do Senhor restaura a alma à sua devida condição. Ela converte a alma do caminho mau para o caminho do seu devido funcionamento, para que ela não caminhe por caminhos indevidos. A maneira, irmãos, como Davi escreve, nos mostra que esse restaurar a alma está intimamente ligado, irmãos, com a perfeição da lei do Senhor. Qual é a ideia aqui, irmãos? A ideia é que se ela não fizesse isso, ela não é perfeita. Se eu nego que ela faz isso, que ela tem o poder para isso, então eu estou negando a sua perfeição. Davi, ele junta essas duas coisas, irmãos, de tal forma que discordar que ela é capaz e suficiente para isso é discordar da sua perfeição. Os reformadores, irmãos, e os puritanos, eles recorriam exatamente a esse argumento do efeito dela na alma do homem, para mostrar que ela é a palavra de Deus. E a nossa confissão de fé fala isso no primeiro capítulo. Novamente, irmãos, Davi, num outro salmo, no Salmo 119, 24, ele diz... Novamente, irmãos, Davi, no Salmo 119, 24, diz: com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. De quem Davi tomava conselho, irmãos, para lidar com as angústias da sua alma? Ele está dizendo: a tua palavra são os meus conselheiros. Ela é, os teus testemunhos, a tua palavra é o meu conselheiro, a minha conselheira. Irmãos, basta ler os salmos de Davi, porque logo alguém pode falar assim: isso é simplismo, né? A alma do homem é uma coisa complexa. Pare um pouquinho e leia os salmos de Davi, e nós veremos um homem que passou por uma tristeza mais profunda do que o mais triste dentre nós. Já se viu angustiado, sendo perseguido, esteve ansioso de morte porque queriam matá-lo, fugido, temia a tudo e a todos, traído pelo seu rei Saul,
seu filho Absalão e muitos outros se viu abandonado e sozinho. Como ele lidou com tudo isso? Quem aconselhou Davi? Ele fala: a tua palavra são os meus conselheiros. Deus, pela Escritura Sagrada, irmãos. E logo em seguida, no mesmo Salmo, ele diz no versículo 25 e 28, a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Versículo 28, a minha alma de tristeza verte lágrimas, fortalece-me segundo a tua palavra. Com uma alma, irmãos, profundamente triste, Davi, ele buscou Deus. Ele buscou o Senhor. Ele buscou orientação na sua palavra, segundo a sua palavra. Às vezes, irmãos, quando na nossa tristeza que toma conta da nossa alma, nós somos relutantes em buscar o Senhor e a sua palavra. Nós não queremos ser confrontados, nós não queremos ser consolados por ela. Nós preferimos sugerir qualquer outra coisa, buscar qualquer outro meio a fazer isso que Davi tem nos mostrado como autor inspirado pelo Espírito Santo. A alma do homem, irmãos, sempre teve os mesmos dilemas, sempre. E Deus nunca desamparou o seu povo. Sendo assim, irmãos, o povo de Deus sempre teve o seu conselheiro, a revelação especial de Deus, e agora a nova aliança especificamente, o Espírito Santo como conselheiro, como consolador. Negar a suficiência da Escritura, irmãos, para lidar com os sempre presentes problemas da alma humana é sugerir que Deus desamparou em alguma questão tão crucial e de consequências eternas que envolve a alma, e que o seu povo só teve amparo nos 2 últimos séculos, quando se levantaram os profetas ateus e os sacerdotes do humanismo e do sincretismo. Não, irmãos, Deus nunca desamparou o seu povo. Nas angústias da nossa alma, sempre esteve ali a revelação do Senhor para interpretar e nos auxiliar a guardarmos o nosso coração. Consideremos ainda, irmãos, Marcos 7, 21 a 23, nosso Senhor Jesus Cristo diz: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfema, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Jesus, irmãos, está refutando mais um erro dos fariseus para mostrar, em outras palavras, o que o próprio Espírito de Cristo inspirou Salomão quando ele disse: guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. É dele, irmãos, que vêm os problemas morais, sociais, políticos, relacionais, de relacionamento, etc. Se nós não entendermos isso, irmãos, que é dito apenas pela Escritura, nenhuma outra teoria, nenhuma outra filosofia humana vai dizer isso. A Escritura é clara, é do coração. Se nós não ouvirmos a Escritura, irmãos, nós não guardaremos o nosso coração corretamente, queridos. Diante da concepção, irmãos, escancara-se a falha de todas as teorias humanas, bem como a nossa necessidade da Escritura como crivo do que está em nosso coração. Tudo o que Cristo elencou é julgado pela lei. A lei de Deus, irmãos, é que diz que tenho tais coisas dentro de mim. A lei de Deus é que mostra qual é o meu problema moral, espiritual, afetivo, qualquer que seja nesses termos, irmãos. Nós veremos no decorrer dos nossos estudos nessa série, queridos, que guardar o nosso coração está intimamente ligado com a santificação. Intimamente ligado à santificação. O nosso Senhor Jesus Cristo disse em João 17:17, queridos, santifica-os orando ao Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se eu quero ser santificado, se guardar o coração envolve santificação, eu preciso da palavra, eu preciso da verdade. Consideremos também, irmãos, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nesse contexto, irmãos, Paulo está contradizendo exatamente ou contrastando
o desprezo que os homens ímpios têm, que ele descreveu desde o início do capítulo 3, o desprezo que os homens ímpios têm da palavra, para o apego que Timóteo deveria ter como crente e ministro do evangelho à palavra. Então ele mostra que Timóteo deveria se apegar a ela por causa da sua origem, propósito e utilidade. E nós vemos isso do versículo 15 ao 17 do capítulo 3, nós só lemos do 16 ao 17. Aqui, irmãos, Paulo não apenas nos diz, nesse texto, o tipo de homem que esperamos ser formados, mas nos diz o meio disso. Ele é claro, irmãos, o meio é a Escritura. Ela foi entregue com tal propósito e é suficiente para cumprir tal propósito. Se guardar o coração, irmãos, é santificação, é ser um homem perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se a Escritura diz que medos, ansiedade, ira e forma de lidar com relacionamentos de forma pecaminosa ou qualquer outra coisa são pecados, então é a ela que devemos nos agarrar, irmãos. Ela positivamente, queridos, nos orienta como guardar o coração e negativamente nos repreende dos nossos pecados. Ela nos mostra onde nós teremos a fonte para isso e nos mostra como nós devemos fazer isso. É ela, irmãos, e é a ela que nós devemos nos agarrar e não buscar propostas que longe da Escritura ou sincreticamente não tratam ou para tratar as questões de uma forma superficial, que não tratam a questão de uma forma aberta, ampla e claramente condizente com a palavra, como a palavra o faz. Não, irmãos. E ainda, queridos, o autor aos Hebreus nos diz em Hebreus capítulo 4, versículo 16, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Aqui, irmãos, o autor aos Hebreus está encorajando, exortando os irmãos judeus que haviam crido em Cristo a não desistirem da caminhada com Cristo e retornarem para o judaísmo. Não, eles deveriam perseverar, continuar firme. E aqui, queridos, especificamente nesse contexto imediato, ele diz que eles não permitissem que a incredulidade se instalasse no coração deles, para que não fossem impedidos de entrar num descanso, como o povo de Israel foi no deserto. E então ele encoraja, versículo 11, esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. E fundamenta isso no texto que nós acabamos de ler. Assim, irmãos, o verso 12 e 13 é o argumento de que ninguém pode enganar a Deus. Quando ele fala que ninguém pode enganar a Deus, ele então cita o texto que nós citamos logo em seguida, porque a palavra de Deus ela penetra no coração do homem. Ao afirmar isso, irmãos, o autor nos ensina algo importante sobre a palavra de Deus. Ele nos dá 3 atributos dela. O primeiro, ela é viva, em contraste com morta. Segundo, ela é eficaz, contrastando com inútil ou ineficaz. E terceiro, ela é cortante. Cortante com algo que separa e corta o que parece ser indivisível. Ela não penetra apenas de uma forma superficial, ela vai até o fundo. E esse é o contraste do superficial com o profundo. Ao dizer, irmãos, que a palavra é cortante, ele usa a ilustração, uma clara ilustração de uma espada de 2 gumes, né? A espada de 2 gumes era aquela espada que cortava dos 2 lados, né? Chamados gumes. E com isso, queridos, ele traz mais uma imagem. Ela separa, como eu falei, o inseparável, para chegar no ponto principal do que significa ser cortante. Ela penetra mais fundo na alma do que qualquer outra coisa. O autor diz, ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Novamente aqui o coração, a alma. Irmãos, essa é a natureza, o poder e a função da palavra. Discernir os pensamentos e os propósitos do coração. E novamente, irmãos, nenhum homem sobre a face da terra que despreze a Escritura ou a tenha por insuficiente poderá penetrar na alma humana e mostrar o que está lá, propor a verdadeira solução, os verdadeiros meios e métodos para isso. Pois, irmãos, apenas ela é chamada de apta para tal. A palavra, irmãos, é a espada do Espírito e na mão desse soberano, doce e perfeito guerreiro, secciona,
recompõe, limpa cada parte e depois junta novamente da maneira correta, irmãos. Por que então, queridos, colocarmos-nos debaixo de juízes que pelo uso da razão rebelde, no máximo, quando muito, conseguem ver pequeníssimos aspectos verdadeiros sobre a alma e sobre a vida, quando nós temos a espada do Espírito poderosa para mostrar o que há dentro de nós, o que nem nós mesmos conseguimos ver? Por quê, irmãos? Por quê? Minha convicção, queridos, como ser humano, crente e ministro do Evangelho, é bem expressa nas palavras do ministro presbiteriano escocês John Murray, cofundador da Banner of Truth Trust, que diz: não há qualquer situação na qual nós, como homens de Deus, possamos estar. Não é exigência que surja para as quais as Escrituras, como depósito da múltipla sabedoria de Deus, não seja adequadamente suficientes. Adequadamente suficientes. Muito do que a Escritura, irmãos, alerta que é uma questão do coração, pecado ou algo do tipo, os homens têm deliberadamente abafado o que ela diz e chamado de transtornos, doenças, fugindo da questão e entupindo o corpo com químicos que não resolverão o problema. Muito pelo contrário, silenciarão, enganarão, como passar gesso em um dique de uma represa que está rachando, ou pior, desprezar os alertas de problemas nesse dique, simplesmente silenciando as notificações, achando que está tudo bem. Não. A rachadura vai crescer e o desastre e a inundação virá e será grande. Crente, eu clamo em nome de Jesus Cristo, que criou a tua alma, que redimiu a tua alma e que interpreta perfeitamente o teu coração como nenhum outro. Por favor, confie na palavra dele e não se deixe enganar. A Escritura, irmão, é suficiente pela ação do Espírito na e pela palavra para nos orientar, conduzir e nos capacitar a guardar o nosso coração. Como conselho, irmãos, ora para que a igreja creia e viva firmemente isso. Guardemos o nosso coração na suficiência da palavra. Agora, irmãos, eu gostaria de apresentar para os queridos alguns testemunhos de membros da nossa igreja que encontraram esperança em meio à desesperança provocada pela autonomia humana. Encontraram esperança e força exatamente nessa crença da suficiência da palavra. A maioria, irmãos, desenganados por propostas humanistas, viram o poder do Evangelho na interpretação de Deus na sua alma. Não foi por causa de um pastor, não foi por causa de coisas externas, mas a palavra e o Espírito que opera poderosamente. Essas pessoas, irmãos, após contactadas, elas se dispuseram com muito amor em servir, e descrevendo e compartilhando, embora de forma discreta e anônima, as suas experiências do coração com a palavra de Deus. E eu louvo a Deus, irmãos, pela disposição dessas pessoas. A ideia aqui, queridos, não é a experiência como autoridade, embora ela seja útil na argumentação, mas a ideia é encorajar outros irmãos a trilharem os mesmos passos de confiança do que Deus revelou e o que Ele revelou sobre a nossa alma na sua palavra, irmãos. Vendo então que irmãos experimentaram dos dois mundos, das duas visões, e encontraram a verdadeira esperança no mundo da suficiência da Escritura. Então, vamos aos testemunhos. Eu vou lê-los na íntegra. Eis o primeiro testemunho. Desde que sou criança, acho que desde os 5 anos, meus pais me levavam a psicólogos e psiquiatras para tratar do meu medo. Cada um com uma linha diferente de tratamento. Uns com um tratamento de choque, me expondo diretamente ao medo, outros tentando fazer quase que uma hipnose. Desde nova, eu já não gostava de nenhum destes. O tratamento nunca durava mais de um mês. Só quando fui crescendo que eu conseguia expressar melhor para os meus pais que nada do que os psicólogos tentavam fazer comigo me fazia me sentir ter mais coragem. Na verdade, inclusive, só me fazia sentir pior, pois me sentia com uma doença incurável chamada pânico de
ansiedade de. Foram muitos anos de angústia e tristeza, tanto para mim quanto para os meus pais, procurando um culpado ou uma situação específica que tivesse sido o gatilho para esse temor. Como era de se esperar, nenhum dos milhares de psicólogos conseguiram chegar a uma resposta em mais de 15 anos de procura. Foi só nos nossos discipulados, a pessoa falando a mim, né? Foi só nos nossos discipulados que eu ouvi dizer pela primeira vez que o temor não piedoso às coisas desse mundo também são resultados da queda e que Deus escuta as nossas orações e angústias nos livrando desse sentimento pecaminoso que estava comigo durante todos esses anos. Mesmo eu não tendo muito apoio de meus pais para deixar a ir a psicólogos, para ser aconselhada dentro da igreja, nos nossos discipulados, posso dizer que essa foi a melhor desobediência que eu fiz. Entender que eu estava cultivando um temor pecaminoso me motiva diariamente a buscar a santificação. Entendi que por trás desse temor havia diversos outros problemas espirituais que me fizeram chegar a esse ou a nesse ponto. Principalmente a não dependência da providência do Senhor, o fato de querer controlar tudo por minha própria vontade e a falta de conhecimento sobre a suficiência das Escrituras para lidar com qualquer situação que passamos. E finalmente, em poucas semanas, meditando na Palavra de Deus, eu compartilhei com o Senhor, com o pastor Christopher, as minhas primeiras experiências lidando diretamente com as situações que por mim mesmo eu jamais lidaria, as situações nas quais eu transbordava de medo. Sou muito grata a Deus pela minha evolução com relação a isso. Por mais que tenha momentos em que eu deslize ou fico com uma certa ansiedade com relação a esse temor, é saber que se trata de um pecado do meu coração que me faz diariamente não querer ser dominada por ele. E é buscando ao Senhor que tenho forças para lidar com as situações do dia a dia e exercer meu papel de crente, que muitas vezes deixei de lado por causa desse temor, de cuidar dos irmãos ou de simplesmente ajudar a quem precisa. Amém, irmãos? Esse foi o primeiro testemunho de uma pessoa da nossa igreja. E agora vem o segundo testemunho. Todos eles, irmãos, eu já preciso adiantar, me emocionaram muito quando eu precisei ler e colocar aqui nesse estudo, porque eu vi a situação que estavam os corações, as lutas e angústias de anos. Todos os três casos representam anos de angústia, de procura de ajuda, né? E a alegria de ver o que Deus tem feito na vida dessas pessoas hoje. E eis o segundo testemunho. Eu te criei e te comprei e por isso você é meu 2 vezes. Se me perguntarem a respeito das citações mencionadas nesse texto, terei de confessar minha irresponsabilidade em apontar as autorias. Ao longo de quase uma década, tenho me apressado em anotar as inúmeras verdades do Evangelho ensinadas por diversos discípulos de Cristo. Dessa forma, escaparam-me os autores. Ficam aqui minhas sinceras desculpas. Foi somente na vida adulta que o Senhor resolveu inquietar meu coração e colocá-lo de volta a seus trilhos. Em 2015, em uma pregação com o pastor Clinton, deparei-me com o seguinte versículo: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Começava aqui minha autorreflexão sobre a fé e o meu verdadeiro relacionamento com Cristo. Que criatura seria eu? Velha ou nova? Se continuava velha, em que ponto ficava minha fé e meu relacionamento com Ele? Estas primeiras inquietações já eram sinais de que o Espírito Santo de Deus tinha planos mais grandiosos para a minha vida. Entretanto, minha conversão ainda levaria algum tempo para acontecer. No ano seguinte, o Senhor continuava com o seu objetivo de me tornar 2 vezes dele. Certa vez, em uma conversa pastoral com o pastor Agostinho, ele me confrontou sobre minha obediência aos mandamentos. Se realmente eu dizia amar a Deus, quem vinha em primeiro lugar nas minhas escolhas? Ele ou eu e minha praia aos domingos em detrimento do culto? Imediatamente concluí que ele não era o Deus do jeitinho, Ele era Deus. E eu estava neste mundo para a sua glória. Em 2019, novamente, o Senhor me confrontava. Em um sermão do pastor Christopher, muitas perguntas ecoaram em meu coração. Como está a sua fé? Se diz crer em Cristo, mas despreza Deus e suas ordenanças, então não crê, pois quem crê faz o que Deus deseja. Você tem amado o pecado ou tem se entregado a Deus, a Cristo? Está em Adão ou está em Cristo? Ao longo de minha vida, fui amante número 1
das psicoterapias que me esvaziavam temporariamente das ansiedades, mas não me curavam. Estava em atendimento regular de terapia quando, certa vez, em uma escola dominical conduzida pelo presbítero Gulit, fui confrontada sobre a suficiência do Evangelho na cura das nossas dores emocionais. Se Deus era Deus, onipotente em sua providência, por que não seria suficiente para restabelecer a minha estrutura? Eu quis me entregar completamente nessa promessa de esperança. Cheguei à conclusão de que eu tinha chegado ao fim da linha. Eu precisava decidir onde estava a minha fé. Resolvi, pelo agir do Espírito Santo de Deus, que o Senhor havia me dado alta da terapia. Em seguida, comecei meu acompanhamento com o pastor Christopher nos gabinetes pastorais semanais, onde passei a entender meu papel na filiação de Cristo, no seu cuidado, seu amor e sua justiça. Passei a ceder o papel central a Ele e a confiar na sua condução para a minha vida e minhas questões pessoais. Assim, Deus me abraçou em sua completa adoção e em seu plano. Desde que me batizei em 2017, descobri o prazer da leitura das Escrituras na Epístola de Paulo aos Efésios e comecei a entender o papel da Igreja de Cristo. Cada irmão, pela graça de Deus, faz parte do processo de nossa santificação. Cada irmão pode nos afetar positivamente, instigando-nos a conhecer um pouco mais de Cristo. E conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32, não é mesmo? Muitas coisas tornaram-se agradáveis descobertas. Por exemplo, que a constância nas leituras bíblicas alimenta minha alma, tranquiliza e fortalece. Muitas verdades foram impressas no coração, muitas delas aprendidas em conversas ou em sermões, dignas de serem lidas repetidamente para que não percam jamais o seu significado. Onde estiver o seu tesouro, ali estará seu coração. Mateus 6,21. Bondoso Deus, é o Senhor que nos converte. Presbítero Jonas Justo. As dificuldades da vida são para que olhemos para Cristo. Pastor Christopher Vicente. Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. 1 João 2,9. O trono de justiça pertence a Deus. Pastor Christopher. Minha oração diária é que eu sempre me alimente da palavra do Senhor, do que ouço dela e do que aprendo. Afinal, quanto mais conhecemos de Deus pelas Escrituras, quanto mais conhecemos de Deus pelas Escrituras, mais nos damos conta do abismo entre nós e Ele. Mais nos conscientizamos de que precisamos da sua graça para nos santificarmos e continuarmos a caminhada para Cristo. Fecha aspas, Pastor Christopher Vicente. E assim, diante dessas verdades, continuo na caminhada mais feliz, mais leve, mais completa na paz de Cristo. Deus é misericordioso, a sua luz me alcançou. Ele me resgatou e agora posso dizer que sou dele e ele é meu. Cânticos 2:16. Esse foi o segundo testemunho lido na íntegra. E agora vamos ao terceiro testemunho, que diz: não tenho muitas memórias de infância, mas eu me lembro de coisas que meu pequeno coração desejava ardentemente. Ouvir ao final do dia a buzina do carro do meu pai e correr para o portão ansiando por seu abraço. Desejar que o domingo chegasse logo, pois teríamos o almoço especial que mamãe faria para reunir os familiares. Lembro também de desejar as datas especiais para ganhar presentes. Enquanto eu crescia, meu coração desejava muitas outras coisas, mas nem eu, nem ninguém imagina ou deseja ser abusado na infância, ter os sonhos da juventude desfeitos, ser traído e rejeitado pelo cônjuge, ser esquecido por seus amigos e atormentados por sentimentos de ansiedade, medo, culpa, rejeição e solidão. Eu ainda era muito jovem, mas as coisas que vivenciei deixariam marcas profundas em meu coração, profundas demais para serem compreendidas, tratadas e curadas com livros de autoajuda, terapia cognitiva comportamental, psicanálise e tantas outras teorias humanistas que ao longo da vida eu recorri para entender o meu coração. Mas o tempo passou e muitas coisas boas aconteceram. Eu havia amadurecido e parecia enfim estar bem. Em sua infinita bondade e misericórdia, Cristo me alcançou, me dando a salvação e uma nova vida, uma família, amigos e irmãos em Cristo. Sim, finalmente me sentia amada, segura, protegida e valorizada. O que mais eu poderia desejar? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4:12. Como já disse,
O coração do homem deseja muitas coisas. O meu não apenas desejou, mas ao receber se ocupou com todas elas e as fez motivo e a razão de seu deleite. Eu não sabia, mas ele se tornou idólatra, sempre buscando bem-estar e ter suas necessidades satisfeitas. Eu julgava legítimas as minhas intenções e motivações, afinal, o próprio Deus havia me dado todas as coisas e me cercado de pessoas. Mas bastou que algumas dessas coisas me faltassem para que os velhos sentimentos de ansiedade, medo, solidão e culpa ganhassem força e consumissem meus pensamentos. Eu me sentia tão cansada para lutar novamente contra eles que era melhor fingir que não existiam, mesmo havendo dias que eu preferia não existir. Mas quão único e maravilhoso é o amor de Cristo. Somente Ele para amar um pecador como eu. E a cada culto em que eu ouvia a pregação da palavra, mais inquieta eu voltava para casa. De um lado os dilemas da minha alma e do outro o desejo de amar a Deus sobre todas as coisas e servi-lo com alegria. Eu não pensava em buscar aconselhamento pastoral, nem julgava precisar. Afinal, eu era crente há anos e Deus conhecia meu coração. Eu descobriria que Ele sim conhecia, eu nem tanto. Por ser viva e eficaz, Hebreus 4:12, a palavra de Deus produz resultados em nós, ela é poderosa. A inquietação se tornou um pedido de ajuda. E logo no primeiro aconselhamento, isso começou a acontecer. A palavra de Deus começou a penetrar o meu coração ao ponto de dividir alma e espírito e assim revelar o meu verdadeiro eu. Naquele dia voltei para casa triste com o que havia descoberto sobre mim mesmo. Eu estava decepcionada. Mas somente a palavra de Deus vai aonde nada mais pode ir e nos leva a ver em nós mesmos o resultado do pecado original do homem contra Deus no Éden, nossa insuficiência e total dependência dele. Somente a palavra me encorajou a buscar a Deus, confessar e deixar os pecados antes tão apreciados. As feridas escondidas foram expostas e, examinando as Sagradas Escrituras, meu coração vem sendo sondado e curado. Meus pensamentos tratados, os meus sentimentos contrários à palavra removidos, as intenções do meu coração reveladas e realinhadas para que eu seja quem Deus quer e viva para a sua glória. Em um primeiro momento, ter o coração exposto dói, mas para quem crê na palavra viva, em Jesus Cristo, o penetrar da palavra de Deus será depois motivo de grande alegria e vida abundante. Eu já comecei a desfrutar disso. Como cristão, estou ainda em um processo de aperfeiçoamento e nessa caminhada eu preciso perseverar e viver em santidade. Porém, muitas coisas podem nos deixar enganar. E isso aconteceu comigo quando eu deixei de examinar as Escrituras e busquei prazer em coisas e pessoas muito mais do que na pessoa de Deus. Deus é suficiente. Sua palavra é suficiente, viva e poderosa. Fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração permanece inquieto enquanto não encontrar repouso em ti. Agostinho, Confissões. Irmãos, que Deus nos abençoe. Eu sou novamente grato a essas pessoas de nossa igreja que abriram seu coração de uma forma tão sincera e clara, mostrando a alegria de terem crido nessa verdade e encontrar esperança e força. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que creiamos que a palavra de Deus é suficiente para guardar os nossos corações. Amém.